Se eu te dissesse que existe um animal capaz de correr mais rápido que um Usain Bolt em plena arrancada, derrubar um alce de 400 quilos, escalar árvores, nadar longas distâncias e ainda enfrentar lobos e pumas, e que ele faz tudo isso pesando quase o mesmo que um carro popular, você acreditaria? Esse é o urso pardo. Mas a questão real é: por que exatamente o urso pardo é considerado um dos maiores predadores terrestres atuais, mesmo não sendo um caçador puro como um leão ou um tigre? Para entender isso, você precisa esquecer a imagem fofinha de ursinho de pelúcia e encarar a realidade biológica e comportamental desse gigante. Porque a resposta não está só no tamanho, nem só na força. O segredo está em uma combinação brutal de potência física, inteligência, versatilidade e algo que quase ninguém comenta: a maneira como ele domina o ambiente, o território e até outros predadores. E tem um detalhe que deixa tudo mais impressionante. Em muitos lugares, o urso pardo é o único animal em terra que praticamente não teme nenhum outro. Ele é o topo do topo da cadeia alimentar. Mas calma, não é só uma questão de ser grande e bravo. Existe uma engenharia da natureza por trás desse animal que explica por que ele é uma máquina de sobrevivência quase imbatível. E é isso que você vai descobrir agora. Vamos começar pela base: o corpo do urso pardo. Não dá para entender o papel dele como predador sem olhar para sua anatomia como uma espécie de projeto militar da natureza. Imagina um tanque de guerra com pernas, garras e mandíbulas. Um urso pardo adulto pode medir até 2,8 metros em pé e pesar entre 200 e 600 quilos, dependendo da subespécie e da região. Os maiores, como alguns ursos Kodiak, podem chegar perto de 700 quilos. Só esse número já seria absurdo, mas aqui vem o ponto importante: esse peso não é só gordura. É um combo de músculos densos, ossos grossos e uma camada de gordura estratégica que funciona como armadura térmica e reserva de energia. Agora pensa no seguinte: mesmo com todo esse peso, um urso pardo pode correr a cerca de 50 a 60 km por hora em curtas distâncias. Isso é mais rápido do que a velocidade máxima da maioria dos humanos em uma corrida de 100 metros. Se você acha que poderia fugir correndo de um urso, a realidade é dura. Não poderia. As patas dianteiras são outro ponto-chave. Elas não servem só para andar. São ferramentas de escavação, armas de impacto e garras de açougueiro, tudo no mesmo pacote. Um único golpe de pata é capaz de quebrar ossos, tirar troncos e até matar uma presa de médio porte. As garras do urso pardo podem medir até 10 centímetros. São curvas, fortes e perfeitas para cavar, rasgar e segurar. Mas não para por aí. A força das mandíbulas é impressionante. Eles têm um crânio robusto, dentes adaptados para esmagar, cortar carne, quebrar ossos e também mastigar vegetação. Isso já entrega um detalhe muito importante: o urso pardo não é um carnívoro puro. Ele é onívoro. E é justamente isso que o torna tão perigoso e tão eficiente. Ele não depende de uma única fonte de alimento. Ele se vira com quase qualquer coisa. Se você ainda está comigo, agora vem uma peça central desse quebra-cabeça. Por que um animal que come frutas, raízes e até insetos pode ser chamado de um dos maiores predadores terrestres? Onde está o predador nessa história? A resposta começa pelo seguinte: ser predador não é só sair caçando o tempo todo. É sobre ocupar o topo da cadeia alimentar, ter a capacidade de matar grandes animais, dominar recursos, intimidar competidores e sobreviver em ambientes extremos. E nisso, o urso pardo é praticamente imbatível. Vamos entrar na mente do urso agora. Força sem inteligência é só brutalidade. Mas o que torna o urso pardo assustador é que ele combina força bruta com um cérebro altamente funcional. A inteligência dos ursos é frequentemente comparada à de grandes primatas. Eles resolvem problemas, aprendem rápido, lembram de locais com comida e até modificam comportamentos para aproveitar novas oportunidades. Isso significa que o urso não é só um caçador de instinto. Ele é um estrategista oportunista. Ele observa, analisa e se adapta. Já foram documentados ursos que aprenderam a roubar peixes diretamente das redes dos pescadores, a abrir trancas simples, a seguir trilhas humanas até acampamentos para encontrar comida. Alguns até percebem que humanos podem ser perigosos e então passam a evitar certas regiões em determinados horários. E o mais curioso, eles têm memória espacial fantástica.
Lembram onde encontraram alimentos sazonais em anos anteriores. Sabem quando um rio enche de salmões, quando frutos amadurecem, quando carcaças aparecem em determinados pontos. Tudo isso reduz o esforço de caça direta e aumenta o aproveitamento de fontes de alimento de alta energia. Mas onde entra o fator predador nisso? Entra na forma como esse animal usa sua inteligência para maximizar o benefício com o menor risco. Enquanto um leão gasta enorme energia perseguindo uma presa, o urso muitas vezes combina caça direta, emboscada, roubo de presas de outros animais e até consumo de carniça. O importante é que, no final das contas, continua no topo, consumindo o que há de melhor no ecossistema. E se você acha que a vida de um predador é só abate e violência, aqui vem outra parte assustadora. O urso pardo é mestre em dominação ecológica. Ele não só caça, ele controla, influencia e molda o ambiente ao seu redor. Vamos falar sobre dieta e versatilidade alimentar, porque aqui está uma das maiores chaves para entender por que ele é um dos maiores predadores terrestres atuais. O cardápio do urso pardo é quase absurdo de tão variado. Dependendo da região, ele pode comer frutas, raízes, brotos, nozes, bagaçan, insetos, larvas, formigas, peixes, especialmente salmão em épocas de migração, roedores, marmotas, coelhos, filhotes de cervos, alces, renas, carcaças de grandes mamíferos. E, quando tem oportunidade, ele pode atacar até mesmo presas grandes, como alces adultos ou filhotes de bisão. O detalhe aqui é que é ao contrário de um grande felino que depende praticamente só de carne fresca. O urso pardo tem um leque muito mais amplo. Isso diminui a chance de passar fome e aumenta a chance de manter um tamanho corporal gigantesco. Quanto maior o corpo, maior a força, maior a dominância e maior a capacidade de impor respeito a outros animais. E tem um comportamento que mostra bem quem manda: a cleptoparasita. Em termos simples, o urso muitas vezes rouba a comida de outros predadores. Um bando de lobos pode derrubar um alce. O urso aparece, cheira, avalia o risco e simplesmente toma a carcaça para si. Os lobos recuam. Eles sabem que enfrentar um urso pardo pode significar lesões graves ou morte. Isso não é só roubo. É demonstração de posição na cadeia. Ele não precisa sempre gastar energia caçando. Ele deixa que outros façam o trabalho mais arriscado e depois coleta o prêmio. Essa é uma das formas mais eficientes de ser um predador: controlar o recurso sem necessariamente ser o responsável direto por toda a caça. Se você ainda está aqui, vale a pena prestar atenção nesse ponto. O urso pardo não é só forte e oportunista. Ele é ecologicamente dominante. Isso significa que a presença dele altera o comportamento de outros predadores e até das presas. Os animais evitam certas áreas ou mudam seus horários por causa dele. Só isso já diz muito sobre sua posição de poder. Agora vamos para outro ponto que quase nunca é discutido, mas que é crucial: como o urso pardo usa o ambiente ao seu favor. Você já reparou que esse animal vive em regiões extremamente variadas? Ele é encontrado em florestas, montanhas, tundras, áreas costeiras, regiões boreais. Essa flexibilidade de habitat é uma arma. Enquanto muitos grandes predadores estão limitados a savanas, florestas tropicais ou ambientes específicos, o urso pardo consegue se adaptar a altitudes diferentes, temperaturas extremas e mudanças sazonais drásticas. Isso transforma ele em um sobrevivente de longo prazo. Em termos evolutivos, quem se adapta a vários ambientes tem mais chance de continuar existindo, mesmo quando as condições mudam. Um exemplo clássico é a relação do urso pardo com os rios de salmão. Em algumas regiões, no período de migração, os rios ficam tomados por peixes subindo para se reproduzir. O urso se posiciona em pontos estratégicos, captura os salmões com as patas ou com a boca e consome as partes mais nutritivas, gordura e pele. Em alguns casos, ele nem come tudo, só os pedaços mais calóricos, deixando o resto para outros animais. Isso mostra um entendimento quase instintivo de custo-benefício energético. E tem mais um detalhe que encanta biólogos: o urso espalha nutrientes pela floresta. Ao comer frutos e se deslocar, ele dispersa sementes em grandes distâncias. Ao carregar restos de peixes para dentro da mata, ele transporta nutrientes aquáticos para o ambiente terrestre. Sem querer, ele vira um agente de fertilização do ecossistema. Você percebe a ironia aqui? Um dos maiores predadores terrestres também é um dos maiores jardineiros da natureza.
e isso reforça ainda mais seu papel central na dinâmica dos ambientes onde vive. Mas se até agora você está achando isso só impressionante e não exatamente ameaçador, respira fundo, porque a parte mais tensa vem quando falamos de comportamento de confronto e capacidade de combate. É aqui que o título de um dos maiores predadores terrestres fica quase incontestável. Quando um urso pardo decide lutar, o resultado é brutal. Eles têm pele espessa, gordura que amortece impactos, músculos fortíssimos e um centro de gravidade sólido. Em combates entre indivíduos da mesma espécie, já foram registradas mordidas profundas, fraturas, perda de pedaços de pele e oponentes gravemente feridos. Agora coloca isso em perspectiva contra outros animais. Lobos, em grupos, podem incomodar, mas raramente arriscam confronto direto aberto com um urso saudável adulto. Pumas, geralmente, evitam o conflito. Ursos negros, em regiões compartilhadas, o urso pardo costuma dominar, deslocar e até matar os menores. Em muitos ecossistemas onde ele está presente, praticamente não há outro predador de grande porte que consiga sozinho competir de igual para igual. E isso tem consequência direta. O urso pardo é frequentemente considerado um superpredador, ou seja, um predador de topo sem inimigos naturais significativos em sua fase adulta. Claro, filhotes podem ser vulneráveis, mas um urso adulto saudável é quase intocável na natureza. Esse status de superpredador é um dos fatores que o coloca na lista dos maiores predadores terrestres. Se você ainda está comigo, agora vem um ponto que muita gente confunde. Se o urso é tão poderoso, por que ele não caça grandes presas o tempo todo, como fazem grandes felinos? A resposta está em estratégia energética. Caçar um animal enorme é arriscado. Um coice de alce bem dado pode quebrar pernas, costelas, ferir órgãos internos. Por isso, o urso é seletivo. Ele prefere atacar quando a chance de sucesso é maior. Filhotes, animais enfraquecidos, situações de vantagem. Essa escolha aumenta a taxa de sucesso e reduz o risco de ferimentos graves. Ao combinar essa caça seletiva com outras fontes de alimento, o urso pardo garante uma segurança alimentar maior do que a maioria dos grandes predadores especializados em caça ativa. Vamos falar agora de algo quase cinematográfico: o encontro entre um urso pardo e um humano. Isso ajuda a entender, na prática, o que significa ter um predador desse porte caminhando pelo mesmo ambiente que você. Em geral, os ursos pardos evitam contato com pessoas. Eles não saem por aí caçando humanos como presas naturais. Mas quando se sentem ameaçados, surpreendidos ou estão protegendo filhotes ou uma fonte de comida, os encontros podem se tornar violentos. E quando isso acontece, a desvantagem humana é gigantesca. Não é exagero dizer que, em um confronto corpo a corpo, a chance humana é praticamente zero. Relatos de ataques mostram animais avançando em altíssima velocidade, com golpes de pata que desfiguram, mordidas poderosíssimas e uma capacidade impressionante de continuar atacando mesmo feridos. Felizmente, em muitos países, estratégias de educação, manejo e regras de convivência em áreas com ursos ajudam a reduzir bastante a frequência de ataques graves. Mas pensar nesse tipo de encontro ajuda a reforçar um ponto: o urso pardo não é um predador qualquer. Ele tem poder físico e comportamental para representar perigo até para o superpredador tecnológico da Terra, que é o ser humano. Se você continua aqui, agora vem uma das partes mais interessantes. O urso pardo não é só um produto da natureza selvagem. Ele também é um reflexo da relação do ser humano com os grandes predadores. E entender isso mostra por que ele ainda está entre os maiores predadores terrestres atuais, em um mundo que praticamente exterminou muitos animais grandes. Ao longo da história, grandes predadores foram perseguidos, caçados, envenenados, expulsos de grandes áreas. Lobos, tigres, leões, onças, muitos foram drasticamente reduzidos. O urso pardo também sofreu uma forte perseguição, principalmente na Europa e em partes da América do Norte. Em alguns lugares, foi extinto localmente. Em outros, as populações foram tão reduzidas que quase desapareceram. Mas por que ele ainda resiste em tantas regiões? Primeiro, por causa da sua versatilidade alimentar e ecológica. Ele consegue sobreviver em áreas mais remotas, com menos recursos e explorar alimentos variados. Segundo, porque em vários países foi reconhecido como espécie-chave, alvo de programas de conservação e proteção legal.
E aí vem outra camada. Quando você protege um grande predador, você acaba protegendo todo o ecossistema que depende dele. A presença do urso pardo é usada como indicador de saúde ambiental. Se um ambiente consegue sustentar um animal tão grande e exigente, é porque há presas, vegetação, água, espaço e equilíbrio. Sem isso, o urso vai embora ou desaparece. Isso transforma ele em uma espécie guarda-chuva. Protegendo o urso, você protege o habitat de várias outras espécies menores. Mas aqui está o contraste que quase ninguém percebe. Ao mesmo tempo em que é visto como símbolo de natureza selvagem, o urso pardo também é alvo de conflitos com fazendeiros, comunidades rurais e interesses econômicos. Ele pode atacar rebanhos, consumir colmeias, destruir plantações. Em resposta, surgem conflitos que, em muitos casos, terminam com a morte do animal. Esse embate entre conservação e convivência humana mostra outro lado da história. Ser um grande predador hoje não é fácil. Mesmo que ele seja biologicamente um dos maiores predadores terrestres, sua sobrevivência depende cada vez mais da capacidade dos humanos de aprender a conviver com ele. E é aí que a pergunta inicial ganha um novo sentido. Não é só porque o urso pardo é um dos maiores predadores terrestres, mas também como ele ainda consegue ser, em um planeta onde quase tudo o que é grande, forte e perigoso foi perseguido e reduzido. Se você ainda está comigo, chegou a hora da parte mais surpreendente. Por quê? Entre tantos animais impressionantes, o urso pardo merece esse título de um dos maiores predadores terrestres da atualidade? Vamos juntar os elementos. Primeiro, o físico. Tamanho colossal, força absurda, patas com garras que funcionam como armas e ferramentas, mandíbula capaz de esmagar ossos e correr em velocidade que deixaria muita gente em choque. Isso já colocaria ele em patamar elevadíssimo de potência bruta. Segundo, a mente, inteligência alta, memória espacial incrível, capacidade de aprender com experiências e adaptar estratégias alimentares e comportamentais. Um predador burro não sobrevive muito tempo. O urso é tudo, menos burro. Terceiro, a dieta e o comportamento de predação. Ele mata quando precisa, ataca presas grandes em situações estratégicas, se aproveita de filhotes e animais enfraquecidos, rouba comida de outros predadores, consome carniça e explora quase qualquer fonte de alimento. Isso não o torna menos predador. Ao contrário, o torna um superoportunista de topo. Quarto, a dominância ecológica. Ele afasta competidores, limita a atuação de outros predadores, altera o comportamento das presas, redistribui nutrientes no ambiente, influencia a composição de plantas e animais. Não é só um predador, é um arquiteto do ecossistema. Quinto, o status de superpredador. Na maior parte de sua área de distribuição, um urso pardo adulto saudável não tem predadores naturais que o caçam de forma sistemática. O único competidor real e ameaçador em escala global é o ser humano. E aqui entra o ponto mais forte de todos. Mesmo com a redução de grandes predadores no mundo, mesmo com florestas sendo derrubadas, rios poluídos e cadeias alimentares fragmentadas, o urso pardo ainda está lá, presente em vários continentes do hemisfério norte, ocupando florestas, montanhas e áreas remotas, mantendo seu papel como uma das grandes feras da Terra. O que isso significa para a gente? Significa que, quando falamos de urso pardo, não estamos só falando de um animal bonito ou assustador. Estamos falando de um símbolo da era, em que grandes predadores ainda governavam vastas áreas do planeta. Ele é um dos últimos representantes de uma linhagem de gigantes e, pouco a pouco, fomos eliminando ou empurrando para cantos cada vez menores. E aí vem a pergunta que fica para você. Em um mundo onde quase tudo é controlado, domesticado, planejado e cercado por tecnologia, qual é o valor de ainda existirem animais que lembram a gente de que a natureza, em alguns lugares, ainda manda? O urso pardo é exatamente isso. Uma prova viva de que a Terra ainda guarda criaturas que não se dobraram totalmente ao nosso controle. Então por que o urso pardo é um dos maiores predadores terrestres atuais? Porque ele reúne quase tudo o que define um verdadeiro gigante de topo. Força bruta, inteligência, versatilidade, domínio ecológico e a capacidade de impor respeito a tudo e todos ao seu redor. Ele não é só um caçador. Ele é um sistema inteiro em forma de animal. Se esse tipo de conteúdo desperta em você a curiosidade sobre como funcionam os grandes predadores e qual o papel deles no equilíbrio do planeta, vale a pena ir mais fundo nesse tema. Comenta o que mais te impressionou no urso pardo, se foi a força, a inteligência ou a forma como ele domina o ambiente.
E se você quiser mais histórias e análises sobre os maiores animais predadores da Terra, é só deixar isso claro nos comentários e continuar acompanhando, porque ainda tem muita fera incrível para conhecer.